O milagre que mudou a vida de Adriana, da síndrome de Goldpasture à libertação no altar. Adriana Oliveira tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, síndrome de Goldpasture, uma doença autoimune rara e agressiva que atacava seus pulmões e rins. Os médicos foram claros: sem tratamento imediato, ela teria poucos meses de vida. As sessões de hemodiálise começaram, e os remédios imunossupressores deixavam seu corpo fraco, inchado e cheio de efeitos colaterais. A jovem, que sempre fora independente e cheia de sonhos, viu seu mundo desabar. As contas médicas se acumulavam, o desespero tomava conta, e a família, embora presente, não sabia mais como ajudá-la. Foi numa tarde de domingo, enquanto assistia à TV em casa, que Adriana se deparou com um programa da Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor falava sobre fé, sobre como Deus ainda opera milagres nos dias de hoje, e sobre a importância de não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Algo dentro dela se mexeu. Se Deus é tão poderoso assim, por que não tentar? Pensou. No dia seguinte, com a ajuda de sua mãe, ela foi até a Universal mais próxima, em São Paulo. Ao entrar no templo, Adriana sentiu algo diferente. Não era só o ambiente acolhedor ou os louvores que ecoavam com força, era uma paz que ela não sentia há meses. Uma obreira se aproximou, ouviu sua história e a levou até o altar. O pastor, ao saber de seu caso, não hesitou: minha filha, hoje é o seu dia de libertação. Deus já está agindo em sua vida. Ele ungiu sua testa com óleo consagrado e começou a orar com autoridade. Adriana nunca tinha visto tanta fé. As palavras do pastor eram fortes, cheias de convicção: em nome de Jesus, esta doença sai agora. Os rins e os pulmões dessa filha são restaurados pelo sangue de Cristo. Ela começou a chorar. Não eram lágrimas de dor, mas de esperança. O pastor a convidou a participar da corrente de oração, onde os fiéis se unem em fé para clamar por milagres. Adriana foi. E não foi só uma vez. Toda semana, ela estava lá, mesmo quando o cansaço da doença tentava impedi-la. Participou da fogueira santa, onde a unção do Espírito Santo queimava tudo o que não vinha de Deus. Entregou suas ofertas e dízimos, não como obrigação, mas como ato de fé, sabendo que Deus honra quem o busca de todo o coração. Uma noite, durante uma vigília de oração, Adriana sentiu algo estranho. Enquanto o pastor orava pela cura dos enfermos, ela começou a sentir um calor intenso no peito e nas costas, onde ficavam seus rins. Era como se uma mão invisível a tocasse. De repente, uma força a fez levantar. Sem pensar, ela gritou: estou curada. As pessoas ao redor começaram a louvar a Deus. O pastor, emocionado, pediu que ela fosse ao hospital no dia seguinte para fazer novos exames. Os resultados deixaram os médicos atônitos. Os anticorpos que atacavam seus órgãos haviam desaparecido. Os rins, antes em falência, estavam funcionando normalmente. Os pulmões, antes inflamados, estavam limpos. Isso não tem explicação médica, disse o nefrologista. Mas Adriana sabia a explicação: era o poder de Deus manifestado através da fé, das orações e da Igreja Universal, que não desistiu dela. Hoje, Adriana está completamente livre da síndrome de Goldpasture. Ela volta à igreja não mais como uma doente, mas como uma testemunha viva do milagre de Deus. Sempre que pode, ela sobe ao altar para contar sua história, incentivando outros a não desistirem, não importam as circunstâncias. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também, diz ela, com os olhos brilhando. Sua vida mudou em todos os aspectos. Antes, vivia no medo, hoje, vive na fé. Antes, dependia de médicos, hoje, depende de Deus. Aprendeu que a prosperidade não é só financeira, mas também de saúde, paz e propósito. E que a Igreja Universal não é só um lugar de oração, é um hospital das almas, onde Deus opera o impossível para quem crê. Lição de vida: não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilhará para quem persistir na fé. O milagre não é só a cura do corpo, mas a transformação da alma. E quando Deus age, ninguém pode detê-lo. A notícia do milagre de Maria se espalhou rápido pela cidade. Muitas pessoas que a conheciam de antes, quando ela mal conseguia sair de casa por causa das dores, agora a viam sorrindo, trabalhando e até ajudando outros na igreja. Alguns, céticos, vinham só para conferir se era verdade.
Outros, desesperados por uma mudança, chegavam com lágrimas nos olhos, pedindo: Como você conseguiu? Ela sempre respondia da mesma forma: Não fui eu. Foi Deus. E Ele pode fazer o mesmo por você. Um dia, uma mulher chamada Ana, mãe de um menino de 7 anos com uma doença rara, procurou Maria depois do culto. O pequeno Lucas tinha crises tão fortes que os médicos já não sabiam mais o que fazer. Os exames mostravam que seu corpo não respondia aos tratamentos, e os especialistas davam pouca esperança. Ana, com a voz trêmula, seguiu Maria até o altar e, juntas, oraram. Maria colocou a mão na cabeça da criança e começou a clamar: Senhor, o mesmo Deus que me curou das dores que me torturavam, que me tirou da cama e me deu vida nova, toque neste menino. Que o poder que quebrou as minhas correntes quebre também tudo que aprisiona a saúde de Lucas. O menino, que antes mal conseguia ficar em pé por muito tempo, começou a se mexer. Primeiro, um tremor leve nos braços. Depois, um sorriso que há meses não aparecia. Ana, incrédula, viu o filho se levantar sozinho e dar alguns passos. Os irmãos ao redor começaram a louvar, e o choro de gratidão encheu o templo. Na semana seguinte, os médicos não acreditavam nos novos exames. Os níveis que antes estavam alterados agora estavam normais. Isso não tem explicação científica, disse um deles. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: Para Deus, não há nada impossível. O testemunho de Lucas se juntou ao de Maria, e mais pessoas começaram a buscar a igreja não só por curas físicas, mas por algo maior, a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Maria, que antes achava que sua vida não tinha mais jeito, agora via como Deus usava sua história para abençoar outros. Ela passou a visitar hospitais, levar palavras de fé para quem estava desanimado e mostrar que, onde os homens dizem não tem mais jeito, Deus diz: Eu tenho o melhor jeito. Certa vez, um homem idoso, depois de ouvir seu testemunho, lhe perguntou: Mas e se o milagre não vier logo? E se a gente orar e nada acontecer? Maria sorriu e respondeu: O milagre já começou quando você decidiu crer. Às vezes, Deus muda a situação. Outras vezes, Ele muda a gente por dentro para aguentar a situação. Mas uma coisa eu sei: Ele nunca nos abandona. E quando a gente menos espera, Ele age de um jeito que nem a gente sonhava. E assim, a cada dia, mais vidas eram transformadas. Não porque Maria era especial, mas porque ela havia aprendido uma verdade simples: quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. E a Igreja Universal continuava sendo esse lugar onde o impossível se tornava possível, onde corações quebrados eram restaurados e onde, a cada culto, uma nova história de milagre começava a ser escrita. Naquela mesma semana, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrasado. Ele tinha apenas 22 anos, mas a vida já lhe pesava como uma cruz demais para carregar. Há 2 anos, um acidente de moto o deixará com uma perna quase imobilizada. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria direito, que a dor seria sua companheira pelo resto da vida. As fisioterapias não adiantavam, os remédios só aliviavam por algumas horas, e o desespero tinha roubado até sua vontade de viver. Ele entrou manco, apoiado em uma bengala, com o rosto marcado pela dor e pela noite mal dormida. Sentou-se no fundo do templo, onde achava que ninguém o veria chorar. Mas Deus já o tinha visto muito antes. Enquanto o coro cantava Deus é fiel, Ele não falha, Lucas sentia cada palavra como um golpe no peito. Fiel. Onde ele estava quando eu precisei, pensava, apertando os olhos para segurar as lágrimas. Foi então que o bispo, como se ouvisse seus pensamentos, olhou diretamente para ele e disse: Tem alguém aqui hoje que acha que Deus se esqueceu de você? Mas eu te digo, Ele está prestes a te surpreender. Lucas sentiu um arrepio. Não era possível que aquelas palavras fossem para ele, ou seriam? Quando o bispo chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, Lucas hesitou. Mas algo dentro dele, talvez um resto de fé que ainda não tinha morrido, o fez levantar. Com dificuldade, arrastou a perna até o altar. As mãos do bispo se apoiaram em sua cabeça, e a oração foi simples, mas cheia de autoridade: Em nome de Jesus, eu determino que essa perna seja restaurada. Que os ossos se fortaleçam, que os músculos se renovem, que a dor desapareça agora mesmo. Lucas fechou os olhos, esperando nada.
Até que, de repente, sentiu um calor intenso percorrer sua perna, como se algo dentro dela estivesse se mexendo. Assustado, ele abriu os olhos e, sem pensar, soltou a bengala. Para sua surpresa, a perna não dobra. Pelo contrário, ele sentiu uma força que não estava lá há anos. Com lágrimas escorrendo, deu um passo, depois outro, e outro. A igreja explodiu em gritos de alegria. Ele estava andando. Sem dor, sem mancar, como se nunca tivesse machucado a perna. Mas o milagre não parou aí. Enquanto Lucas pulava de felicidade no altar, uma senhora chamada Dona Rosa, que assistia a tudo de longe, segurou o peito com as mãos. Ela tinha um problema no coração há anos, e os médicos já tinham dito que qualquer emoção forte poderia ser perigosa. Mas naquele momento, em vez de dor, ela sentiu uma paz tão grande que não conseguiu conter as lágrimas. Jesus, se tu curaste aquele moço, também pode me curar, ela sussurrou. E assim, sem ninguém tocar nela, sem nenhum gesto dramático, Dona Rosa sentiu algo se romper dentro do peito. Quando foi ao médico na semana seguinte, os exames mostravam um coração saudável, como se a doença nunca tivesse existido. Essas histórias se multiplicavam. Um homem que não conseguia trabalho há meses recebeu uma ligação no meio do culto com uma proposta de emprego. Uma mãe que chorava pela filha rebelde a viu entrar pela porta da igreja no domingo seguinte, arrependida e pedindo perdão. Um casal à beira do divórcio renovou os votos no mesmo altar onde haviam orado pela restauração do lar. E Maria, que agora ajudava na obra como voluntária, via tudo aquilo com os olhos brilhando. Ela mesma tinha sido uma daquelas pessoas que achavam que a vida não tinha mais jeito. Mas ali, entre aquelas paredes, ela havia aprendido que Deus não só ouve as orações, Ele responde de maneiras que a gente nem sempre entende, mas sempre no tempo certo. Uma tarde, enquanto organizava os folhetos para o próximo culto, uma mulher desconhecida se aproximou. Seu rosto estava inchado de tanto chorar. Eu não aguento mais, ela disse, com a voz trêmula. Meu filho está nas drogas, meu marido me deixou, e eu não tenho nem dinheiro para comprar comida. Já orei tanto, mas parece que Deus não me escuta. Maria olhou nos olhos dela com uma calma que só quem já passou pelo vale da sombra da morte poderia ter. Eu já estive onde você está, ela disse, pegando nas mãos daquela mulher. Já achei que Deus tinha me abandonado. Mas foi justamente quando eu pensei que não tinha mais forças que Ele me carregou no colo. Venha comigo. E assim, como tinha feito com ela um dia, Maria levou aquela mulher até o altar. Não demorou para que a notícia se espalhasse. Na Igreja Universal, milagres não eram coisa do passado. Eram o pão de cada dia. E a cada vida transformada, uma nova prova de que, quando a gente menos espera, Deus está agindo, às vezes de forma visível, como na cura de Lucas, às vezes de forma silenciosa, como no coração de Dona Rosa. Mas sempre com o mesmo propósito, mostrar que, não importa quão escura seja a noite, a luz do milagre está sempre ao alcance de quem crê. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Maria e a cura de Lucas ainda ecoavam nos corredores da CCB, um homem chamado João chegou arrastando não só o corpo, mas a alma. Ele tinha ouvido falar dos milagres, mas vinha com o coração endurecido pela dor. Há 3 anos, um acidente de trabalho lhe tirara o movimento das pernas. Os médicos disseram que nunca mais andaria. A depressão o consumira, e até a fé, que um dia tivera, parecia ter se esvaído como fumaça. Quando entrou na igreja, foi recebido por um irmão que, sem saber de sua história, simplesmente lhe estendeu a mão e disse: Deus tem algo especial para você hoje. João quis rir. Especial? Como assim? Mas algo naqueles olhos sinceros o fez ficar. O culto já havia começado, e o pastor falava sobre a fé que move montanhas. João ouvia, mas no fundo, só pensava: já tentei de tudo. Nada adiantou. Foi então que, no meio da pregação, o pastor parou, olhou diretamente para ele e disse: tem alguém aqui que Deus vai levantar hoje. Não é só uma palavra, é uma promessa. João sentiu um arrepio. Será que era com ele? Os obreiros se aproximaram, oraram por ele com uma fé que João não via há anos. E então, algo inesperado aconteceu. Primeiro, um formigamento nos pés. Depois, uma dor aguda, como se os nervos estivessem despertando. João segurou as muletas com mais força, assustado. Isso não é possível. Mas era.
Pouco a pouco, ele sentiu as pernas respondendo. Trêmulas, fracas, mas vivas. Com lágrimas nos olhos, solçou as muletas para o lado e, apoiado nos braços dos irmãos, deu o primeiro passo. Depois, outro. E outro. A igreja inteira explodiu em louvor. João não só andava, ele corria para os braços do pastor, gritando: Eu estou curado. Jesus me curou. Naquela noite, João não foi o único. Uma jovem chamada Ana, que lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiram diagnosticar, recebeu a unção e saiu da igreja sem nenhuma dor. Um casal à beira do divórcio, que veio só por insistência de uma amiga, reconciliou-se no altar, chorando e pedindo perdão um ao outro. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuavam. Não eram coincidências. Não eram sorte. Eram sinais de um Deus que não desiste de ninguém, que usa sua igreja para tocar o impossível. Porque na CCB, não é só sobre ouvir falarem de milagres. É sobre vivê-los. E toda vez que uma vida é transformada, é como se o céu dissesse: viram? Eu ainda estou aqui. Naquela mesma semana, a notícia dos milagres se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Quem antes duvidava, agora vinha com esperança. Quem já tinha desistido, sentia um chamado no coração para voltar. E foi assim que, no culto seguinte, a igreja ficou lotada de gente que não queria só assistir, queria experimentar o poder de Deus. Entre eles estava o Sr. Antônio, um homem de quase 70 anos que há mais de uma década vivia preso a uma cadeira de rodas depois de um acidente de trabalho. Os médicos tinham dito que nunca mais andaria, e ele, com o tempo, até se conformou. Mas quando ouviu o testemunho de João, algo dentro dele acordou. Se Deus fez por ele, por que não faria por mim? Pensou. Com lágrimas nos olhos, o filho e a nora o levaram até o altar. O pastor orou com fé, impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, levante-se e ande. No início, nada aconteceu. Alguns murmuravam, outros oravam mais alto. Mas o Sr. Antônio fechou os olhos e sussurrou: Senhor, eu creio. Ajuda a minha descrença. De repente, uma força estranha percorreu suas pernas. Primeiro, um formigamento. Depois, um tremor. Ele segurou os braços da cadeira com força, como se quisesse se levantar, mas ainda tinha medo. Então, o pastor, com voz firme, disse: Solte a cadeira, irmão. Deus já te libertou. E foi aí que aconteceu. Com um grito de guerra, o Sr. Antônio empurrou os braços da cadeira, colocou os pés no chão e, tremendo, mas firme, deu o primeiro passo. 1, 2, 3. A igreja explodiu em louvor. Sua nora caiu de joelhos chorando, e o filho, sem acreditar, correu para abraçá-lo. Pai, você está andando. Você está andando, gritava, enquanto o Sr. Antônio, com lágrimas escorrendo, levantava as mãos para o céu e dizia: Glória a Deus. Depois de 10 anos, ele me deu minhas pernas de volta. Mas os milagres não pararam por aí. Do fundo da igreja, uma mulher chamada Maria, que há anos sofria com depressão profunda e já havia tentado tirar a própria vida mais de uma vez, sentiu algo quebrar dentro dela enquanto via aquelas cenas. Não foi um alívio passageiro, não foi uma emoção momentânea, foi como se uma corrente se rompesse. Ela sentiu paz. Uma paz que não vinha dela mesma, mas de algo maior. E quando o pastor chamou os que precisavam de libertação, ela foi correndo ao altar, jogou-se aos pés de Jesus e saiu dali com o rosto iluminado, como se um peso de toneladas tivesse sido tirado de suas costas. Ao lado dela, um jovem viciado em drogas, que tinha chegado à igreja arrastado pela mãe, sentiu o desejo pelas drogas sumir como se nunca tivesse existido. Não foi uma luta, não foi força de vontade, foi como se Deus simplesmente dissesse: chega. Você é livre. E ele era. Livres dos vícios, das amarguras, das doenças, das cadeiras de rodas, das depressões. Livres. E assim, cultos após cultos, a CCB se tornava não só um lugar de oração, mas um hospital dos impossíveis. Não havia caso perdido demais, não havia dor grande demais, não havia pecado que Deus não pudesse perdoar. Porque ali, entre louvores e clamores, o Espírito Santo movia-se com poder, e cada vida transformada era uma prova de que Deus não mudou. Ele ainda cura. Ele ainda liberta.
Ele ainda faz o que nenhum homem pode fazer. E quem testemunhava aquilo saía diferente. Não dava para ver o milagre daqueles e continuar o mesmo. Ou a pessoa se rendia a Jesus, ou ficava sem desculpas. Porque quando Deus age, não tem como ficar indiferente. Ou você crê, ou você resiste. Mas uma coisa era certa, na CCB, ninguém saía como tinha entrado. Sempre levava algo a mais, seja a cura, a paz, a salvação ou a certeza de que, não importa o que o mundo diga, Deus ainda está no trono, e Ele ainda faz milagres hoje. E então, veio o milagre. No meio daquele clamor, uma mulher que há anos carregava o peso de uma doença considerada incurável pelos médicos sentiu algo queimar dentro dela, como fogo santo. Seus joelhos, antes rígidos pela artrose, dobraram-se sem dor. As mãos, antes trêmulas, ergueram-se firmes em adoração. E quando abriu os olhos, não havia mais lágrimas de dor, mas de gratidão. O médico que a acompanhava, cético até aquele momento, deixou cair o prontuário ao vê-la caminhar sem muletas, sem gemidos, só com um sorriso que falava mais que 1000 relatórios. Ao lado dela, um homem que entrou arrastando correntinhas invisíveis, vícios, culpas, uma vida destruída por escolhas erradas, quebrou-se em choro. Não foi um soluço fraco, mas um pranto de libertação, como se algo o tivesse arrancado das trevas de uma vez. Quando se levantou, seus olhos brilhavam com uma luz que não era sua. Estou limpo, sussurrou, e todos souberam que era verdade. Até a criança que ninguém notara, escondida nos bancos de trás com o coração partido pela perda do pai, sentiu mãos invisíveis a envolverem. Não houve voz audível, mas uma certeza inabalável: você não está sozinha. E ali, entre adultos que choravam e cantavam, ela sorriu pela primeira vez em meses. Porque Deus não faz milagres pela metade. Ele não sarou apenas o corpo daquela mulher, Deus restaurou sua fé. Não libertou apenas aquele homem dos vícios, Deus lhe deu um propósito. Não consolou apenas a criança, Deus lhe mostrou que o amor dele é pai, mãe, abrigo e futuro, tudo junto. E quando as últimas notas do inário se dissiparam no ar, uma verdade ficou pairando sobre todos, como um perfume que não se vai: Deus não precisa de plataformas grandiosas para agir. Ele escolhe corações quebrados como altar. Talvez você esteja lendo isso hoje pensando: meu caso é pior. Minha dor é maior. Meus erros são imperdoáveis. Mas ali, naquela noite, Deus provou mais uma vez que Ele não mede milagres pela lógica humana, mas pelo tamanho do seu amor. E se Ele fez por eles, pode fazer por você. A questão não é se Deus pode. É se você deixa. Porque a CCB não era um lugar mágico, era um lugar onde pessoas comuns encontraram um Deus extraordinário. E o mesmo Deus que moveu-se ali, move-se onde você está agora. A única coisa que Ele pede é que você estenda as mãos, mesmo tremúlas, mesmo vazias, e permita que Ele preencha. Afinal, milagres não são para serem apenas contados. São para serem vividos. E o seu pode começar hoje.